Fera, como eu já tinha conversado no vídeo anterior, a equação fundamental da ondulatória é algo que você precisa entender. E é uma equação simples, fera, anota aí. Tudo vem da ideia de ΔS sobre ΔT, velocidade. Só que essa velocidade ΔS sobre ΔT, o deslocamento é proporcional a uma medida da onda que a gente chama de comprimento de onda. O comprimento de onda, fera, é a menor distância entre dois pontos que estão vibrando em fase, que vibram juntos. E aí, essa distância pode ser a distância entre duas cristas, que são o ponto de pico máximo, pode ser dois vales, ou pode ser quaisquer dois pontos da onda, fera, que estejam oscilando com a mesma fase. Então, isso é o comprimento de onda. Período é o tempo que a onda gasta para completar um ciclo. E o intervalo de tempo total é múltiplo desse período. E aí, quando você coloca a velocidade de propagação, fica n vezes lambda dividido por n vezes t. Simplificando os n, fera, você fica que velocidade é comprimento de onda sobre período. Como dividir pelo período, fera, é o mesmo que multiplicar pela frequência, você chega na equação mais conhecida, que é V igual a lambda vezes F. Atenção, fera, essa velocidade V, que é a velocidade de propagação, ela depende do meio onde a onda se propaga. De novo, fera, a velocidade depende do meio onde a onda se propaga. Já a frequência depende da fonte que cria essa onda. A frequência da fonte, a frequência de oscilação da fonte é igual à frequência da onda formada. Então, muito cuidado, a velocidade depende do meio e a frequência depende da fonte, ok? E o lambda, Ibis? O lambda vai depender da velocidade e da frequência. Se a gente coloca o lambda separado, veja que você fica com velocidade dividido pela frequência. Se você muda de meio, muda de velocidade, mas não muda de frequência, porque só depende da onda. E aí, ao mudar de meio, você muda o comprimento da onda. Mas muda porque a velocidade mudou, sem que haja mudança na frequência. Ao mudar de meio, você muda de velocidade, mas a frequência, fera, não muda. Tranquilo? Então, V igual a lambda F é a equação que você precisa ter de memória. Essa é a equação que você precisa ter de memória de ondulatória. E você precisa ficar esperto, você precisa ficar esperta quando for dado para você uma questão em que apareça um gráfico, para que você saiba desse gráfico retirar as informações para montar na equação. E para você ficar esperto, para você ficar esperta, dá uma olhada nessa cartela que vem a seguir. Olha aí, fera, dá uma olhada aí nesses eixos cartesianos. Quando a gente vai representar uma onda, a gente representa com uma curva que é chamada de sinusoidal. Olha ela aí. Perceba que na vertical existem pontos de altura máxima. Olha eles aí. São os nossos cumes, que a gente chama de cristas. O ponto mais alto é a crista, fera. Lá embaixo, nos pontos de valor mínimo, a gente vai ter os chamados vales. Fica atento, fera, porque a distância entre duas cristas consecutivas ou a distância entre dois vales consecutivos vai depender da informação que é trazida no eixo das abscissas. Olha só, fera, quando nas abscissas tivermos o valor x, uma medida de comprimento, a gente vai ter a distância entre duas cristas ou entre dois vales correspondendo ao comprimento de onda. Atenção, fera, na verdade, esse comprimento de onda é a menor distância entre dois pontos que estão em fase. As cristas estão em fase, por isso que a menor distância entre duas cristas, a gente já sabe, é igual ao comprimento de onda, idem para a distância entre dois vales. Agora, fera, se no eixo da abscissa a gente tem uma informação sobre tempo, aí sim, fera, nesse caso o gráfico vai nos informar o período da onda. Período que é o intervalo de tempo para que a onda complete um ciclo. No gráfico em que as abscissas representam tempo, a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos corresponde ao período. Muita atenção a isso, fera. Ora, fera, se a gente tem a distância entre duas cristas consecutivas valendo o período nesse caso, quanto seria a distância entre uma crista e um vale? Olha aí na representação, essa distância corresponderia à metade do período.
O tempo gasto para que a onda vá da crista ao vale é metade do período. Tranquilo, fera? Se a gente tivesse num gráfico com comprimento, da crista ao vale, a gente teria metade do comprimento de onda. Simples assim, fera. Fique atento ao desenho e fique mais atento ainda àquilo que vem no eixo das abscissas. Quando for informação sobre comprimento, o gráfico te dá o comprimento da onda. Quando for uma informação sobre tempo, o gráfico te dá período. Ok, fera? Continue acompanhando o vídeo. Viu só como é simples, fera? Observe sempre o que está nas abscissas. Tranquilo? E aí, se você olha para o gráfico e olha para a equação, você consegue resolver sem problema questões, como você vai ver nos exemplos a seguir. Fera, questão simples que mostra um gráfico, sempre atenção ao que está no eixo X do gráfico, fera. Vou colocar aqui só para lembrar você, presta bem atenção, no eixo Y vai estar uma medida de comprimento, e aí no eixo X, dependendo do que a gente tem, se aqui for X com medida de comprimento, a gente já sabe que o que vai ser encontrado nesse gráfico é o lambda. Como? Olha aí no gráfico o destaque do lambda, fera. Muito simples, tá vendo? De uma crista para outra. Aí a gente vai observar de uma crista para outra qual a distância, que nesse caso do gráfico começa em 2 e termina em 10. Logo, lambda vai ser igual a 8 centímetros. Fera, equação fundamental da ondulatória, V é igual a lambda vezes F. O valor de lambda a gente tem na questão, é só olhar para o gráfico, 8 centímetros. E o valor de F, fera? Ele deu no texto, 10 Hz. Lembrando que Hz é o inverso do segundo, isso aqui quando eu multiplico fica centímetro por segundo, que é exatamente a unidade que ele quer na questão. Então eu tenho que a resposta é 80 centímetros por segundo. A alternativa correta, fera, letra D. D de detona, fera. Este é seu ano. Vamos juntos. Olha aí, fera, quando você olha para o texto do último parágrafo, o que ele diz é: se a rolha leva 1 segundo para sair do nível 0 e atingir pela primeira vez a altura máxima. Olha aí no gráfico, fera. Fera, ele está dizendo que sai do nível 0 e vai até o nível máximo. Que fração isso corresponde do ciclo da onda, fera? Perceba que se a gente fosse fazer a onda toda, olha só, fera, eu ia ter que descer do máximo até o 0, do 0 até o mínimo e do mínimo voltar para o 0. Aí eu terminaria um ciclo. Perceba que o que foi dado na questão, que corresponde a 1 segundo, é apenas 1/4 do ciclo da onda. Eu teria aqui até chegar no ponto 0 de novo, até chegar no ponto mínimo e até chegar no ponto 0 novamente. Eu teria mais 1 segundo aqui, mais 1 segundo aqui e mais 1 segundo aqui. Fera, esse intervalo de tempo dado na questão, que corresponde a 1 segundo, é 1/4 do período, ou seja, é o período sobre 4. Fera, se é o período sobre 4 que é igual a 1, não precisa ser gênio da matemática para perceber que o período vale 4 segundos. Ah, Ives, mas ele não quer saber quem é o período, o que ele quer é a frequência. Aí fala sério, né, fera? Frequência é o inverso do período. Como o período está em segundos, a frequência vai estar em hertz. 1 sobre 4, 0,25 hertz. A alternativa correta, fera, letra B, de boazinha, tranquila, fácil demais. Ok, fera? Então ele deu um gráfico em que ele falou uma informação sobre o tempo, eu tiro o período. Sabendo o período, eu encontro quem é a frequência, facinho, facinho, facinho. A alternativa correta, letra B. Vamos juntos, fera. Fera, dá uma olhada na questão, perceba que ele está relacionando a intensidade, certo? A intensidade com o comprimento de onda. E ele quer saber qual a frequência que a gente vê
verde. Fera, como o gráfico fala de comprimento de onda, se a gente lembra da equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, eu vou precisar do valor de lambda e do valor de V para determinar a frequência. Aí no gráfico, fera, dá uma olhada para a cor verde, quanto é o lambda. Olha aí, destacando. Isso, fera, 500. Isso quer dizer que esse lambda aqui vale 500. Mas 500 o que, fera? Dá uma olhada na unidade aí no gráfico. 500 que multiplica 10 elevado a menos 9. Isso vezes a frequência. O que é que está faltando agora, fera? Está faltando a velocidade. Eita, ele não fala na questão da velocidade, fera. E agora? E agora, fera, que provavelmente na Universidade Federal de Santa Maria, no início da prova, tem um monte de informação sobre constante. E aí é provável que a constante, a velocidade da luz, a velocidade das ondas eletromagnéticas tenham aparecido no início da prova. A velocidade no vácuo é igual para todas as ondas, como a gente já conversou aqui. No ar elas diferem um pouco dependendo da frequência, mas eu posso considerar como aproximadamente, fera, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E aí, sabendo disso, fera, acabou o estresse, né? Para achar a frequência, quem está multiplicando eu passo dividindo, vai ser igual. Em cima, 3 vezes 10 a oitava. E embaixo, bora ajustar aqui o expoente, fera. 500 eu posso diminuir 2 casas decimal correndo a vírgula para a esquerda, e aí eu aumento 2 aqui no expoente. Aí eu vou ficar menos 2, menos 9 mais 2, fera, dá 7. Então eu fico com 5 vezes 10 elevado a menos 7. 3 dividido por 5 dá 0,6, fera. Menos 7 no expoente do denominador vai passar mais 7 no expoente do numerador. Aí fica 10 a 15. Para ajustar novamente para a notação padrão, fera, agora esse número tem que ser aumentado. A vírgula vai correr para a direita. Por conta disso, a gente vai subtrair uma casa decimal do expoente. E por fim, a gente vai ficar então que a frequência que a gente está procurando é aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Ó, Ives, por que aproximadamente? Porque a gente usou a velocidade da onda no vácuo, fera. No ar é um pouco menor, então esse valor é cerca de 6 vezes 10 a 14, como a própria questão já fala para a gente. A alternativa correta, você já percebe aí que está na alternativa E, de eita, poxa, coisa fácil, fera. Vamos juntos. Viu aí, fera? Muito tranquilo. V igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade de propagação, depende do meio onde acontece essa propagação. E F, que é a frequência, só depende da fonte que criou essa onda. Simples assim. V igual a lambda vezes F. Quando você tiver um gráfico, observe as abscissas. Se a abscissa for informação sobre o tempo, esse gráfico vai permitir a você saber quem é período. Agora, se esse gráfico for na abscissa uma informação sobre comprimento, vai dizer para você qual o comprimento da onda. Simples assim. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.